Olá, família! Bom dia para quem é de bom dia. Ó, boa tarde para quem é de boa tarde, família. Boa noite para quem é de boa noite, família. Bora lá, né? Compartilhar a frase do nosso amoroso espírito. Aliás, não é uma frase, hoje a gente recebeu só o capítulo. Perdão, família. João, capítulo 15, versículo 13, família. Áudio música. Ai, só um instantinho, família. Erasmo, Carlos, Gatinha Manhosa. Manhosa. O negócio aqui é assim, é ao vivo, tá? E Marlon e Michael, por te amar assim. Eu deixei lá gravado, né? Ó, registrado no último vídeo, como tema, porque tem alguém escutando essa música às 3 da manhã, família, né? Dorme não, menina. Não dorme não, menino. A gente fala os dois, tá? Porque aqui nós estamos para falar com vocês que nós ouvimos, vamos, sentimos vocês, família. Todos nós temos essa capacidade junto dos nossos mentores, guias espirituais, anjos, guardiões, eles estão aqui como queira chamar, não interessa, os espíritos do além. Então, por isso a gente se refere dessa forma. A gente não tá para entregar ninguém por nada nesse mundo, família. A gente só participa. Mas 3 horas da manhã, hora de ouvir essa música, criatura, vai dormir. Fique em paz. Bora lá. Compartilhar os canais de vídeos. A gente não vai falar. Vocês printem aí, família, tá? Começa daqui para baixo. Depois vocês fiquem à vontade. A gente não tá nem aí com as unhas dessa cor, que a gente tava mexendo na horta com pé de boldo. Olha que lindo. O boldo solta nódoa, né? Amarga. Eu plantei lá, mas virou uma árvore, eu tive que arrancar. Podar, né? Que eu ganhei um pezinho de acerola da minha irmã, aliás, um pezão, e ela, né, me deu pra eu plantar. Tá lindo a minha arvinha. Este telefone aqui, família, este ser, eu peço que vocês prestem atenção neste canal, tá? Entrem em contato quem quiser, família. Eu achei linda a mensagem do seu Exu. Capa preta ontem através deste mediador, família, que todos nós somos médiums. E ele faz técnica de canalização. O que é isso? Lembrar uma forma de induzir o espírito encarnado a relembrar vidas passadas, situações que precisam ser curadas no coração. E a gente sente, família, afinidades. Então, a gente assistiu um vídeo, né? Que ontem este mediador incorporado com o senhor Exu Capa Preta, a gente vai mostrar de novo este vídeo. E a gente quis anotar esse número para vocês, família. Que como a gente vem falando todas as vezes, né? A gente tá observando quanto de tempo as pessoas estão deixando de ganhar, eu digo assim, porque nós não perdemos tempo, nós deixamos de ganhar. Ai, nossa, gente, tem uma arrumadinha aí na sala, dá uma coisa, sabe? Parece um monte de taturana andando assim nas minhas costas e vem assim, e eu sinto tipo uma capa, um terno, alguma coisa pesada, sabe? Me alinhando o espírito, arrumando. Perdão, alma querida. Mas é o que a gente sente no espírito e no corpo, por isso a gente passa para você. O senhor arrumadinho está aí. Muito prazer em ter você na nossa sala de aula. Mas é que a gente sente, fazer o quê? Eu nem gosto de tecido, eu uso porque eu sou obrigada. Ah, que saudade do tempo da mata. O que eu tava falando mesmo, família?
É, isso. Foi. A gente hoje tá assim, tá? No fluxo. Não vou forçar. A amizade continua a mesma. Ah, tá. Vocês estão aqui, está falando, médio, né? Isso. Para vocês que quiserem entrar em contato, e a gente estava falando sobre ganhar tempo, família. Nós andando dentro de casa, a gente ouve pessoas, né? Sempre eles ficam os nossos irmãos. A gente conversa com os espíritos, família, não é de vez em quando, não. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis e nós nos conectamos a cada ser quando nós nos interessamos por cada tipo de assunto. Então, hoje pela manhã, quando eu fui sair ali de fora, ali, eles estão assim, tem alguém preocupado com o tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio. Tá perdendo tempo. Não faça isso consigo, alma querida. Como que a gente, né, ganha o tempo? Quando a gente faz aquilo que a gente ama. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Quando a gente volta o olhar, as mãos, o corpo, o coração, a atenção, aquilo que a gente gosta, que nos faz bem, que a gente sabe que é aquilo que vai nos fazer crescer e elevar como espírito. Entendeu, alma querida? Para você, que eles estão falando que você está nesta sala, ouça o teu coração. Dedique-se àquilo que te faça feliz, que você ame fazer. Simples assim. E vai parar de ouvir esse tic-tac chatinho, né? Porque eu também acho chatinho, eu nem uso porque eu não gosto. Que, aliás, as pilhas também não funcionam. No máximo que eu consigo um relógio no pulso com bateria durar no meu funcionando é, acho que uns 7 dias. A bateria vai pro espaço, né? Só pra constar. Mediadores de efeito físico, tá, galera? Do mesmo jeito que o fluxo de energia a gente puxa, a gente emite, então essas coisas eletrônicas de bateria fica surtadinho, inclusive carro tá no meio da bagunça. Bora lá mudar de assunto, família. A gente estava falando, eles estão falando aqui, segue o fluxo. A gente estava falando de ganhar tempo. Incluso nesse de ganhar tempo, a gente foi, né, caminhar com o nosso mentor. Hoje a gente quer dar um laroie ao seu Exu Caveira, que estava com a gente ainda há pouco. Mais cedo também, né, ao senhor Exu Capa Preta, um laroie Exu e Mojubá. Um salve aos nossos amados, amorosos irmãos índios, né, aos caboclos da mata, aos pretos velhos, as ciganas, as ritanas também. Poxa! Nossa gratidão imensa a todos estes seres, espíritos, né? Orixás, anjos, guardiões, todos. Principalmente aquele que permite a nossa mediação, a nossa interação, a nossa comunicação, que é o nosso Mestre Senhor Sananda, Jesus, né? Enfim, a gente estava caminhando com o nosso mentor, a gente já mostrou ele para vocês, né? Como ele faz, vem pegar a gente, né? Leva para passear. Então ele pediu que a gente, né, desse exemplo de coisas, família, que vocês, pessoinhas do nosso coração, irão passar, né? Todos nesta sala, sem exceção. Do que nós estamos falando, dona Rosana? Nós estamos falando de revelações dos espíritos para os encarnados. Como assim, dona Rosana? Quando o vosso mentor ou mentora, que aliás a gente também tem mentoras, tá bom? A gente não falou, elas são bem centradas, muito amorosas, passam pra gente uma energia de avó, de mãe, de madrinha, tá? Estes espíritos amorosos e pacientes nos toleram, família. Simples assim, eu acho que elas não têm muita opção, tadinho, misericórdia. É só isso que tem pra hoje. Tô tentando achar aqui a criatura, mas tá difícil. Até no papel é difícil de encontrar esse ser tão rápido que ele anda por aí. Literalmente, a gente achou.
Lembra lá que a gente falou para vocês? Este espírito, família, tá? Que a gente o ama, a gente o respeita muito. Estas portas representam onde que este ser vem, pega esta criatura e fala assim: bora lá sair para andar. Vou te mostrar uma situação de que um encarnado ou dois ou três estão vivendo. Eu quero que você fale para aquele encarnado ou encarnada, família, isso, isso, isso. Faça amizade, convide, dê a dica, seja clara. Vou contar um negócio para vocês. Este ser fala na tora. A gente aqui tem que rebolar para conversar com vocês, porque a gente o ama, mas ele não faz curva para falar. Então a gente tem que pensar. Hoje, por exemplo, eu fiquei em silêncio absoluto para me tentar traduzir para vocês o que ele quer que eu passe. É o meu padrinho que eu já comentei com vocês. Ele é um ritano, ele não gosta que fala cigano, é ritano. Então, ele me levou, né, a ver. É um exemplo, tá, família? A gente aqui conta mais ou menos para vocês entenderem uma historinha. Aqui tem uma confeiteira. Ela faz bolos para vender. Simples, mulher de fé, batalhadora, humilde, tá? Aqui há duas, porém, estas duas já têm a sua loja, a sua confeitaria, que é grande, diga-se de passagem, aberta. Porém, as duas que são sócias não possuem mais tempo de convivência no plano físico material. Afinidades, ele tá aqui a taia. Ai, meu Deus, a criatura é uma benção. Eu comecei até a sentir calor agora. Este é ele e esta sou eu. E então ele me disse: vai lá e convide a criatura de nome A para trabalhar com esta de nome C. Esse é o nome das pessoas, tá? Porque a A e a B não possuem mais afinidades. Então a criatura que foi lá e falou. Adiantou alguma coisa, família? Nadinha. A gente está falando que isso pode acontecer com vocês. E para melhorar, as duas criaturas estavam pensando que quem estava passando a mensagem era eu. Elas não veem o espírito. Elas só veem a encarnada aqui que sou eu. E ainda tomam um ser por uma persona não grata, o que é mais triste. E não é essa a intenção, família. Vamos continuar. Ele tá falando aqui. Aí eu peguei e perguntei para ele por que a criatura aqui não quer ouvir você, sendo que todas as três têm entendimento sobre espiritualidade. Ele disse: elas ainda estão apegadas a planos materiais. Por isso, estão com a clarividência tapada. E a pessoa sofre, né? O que vos fala? Então eu disse: não pode dizer a elas que elas não têm mais afinidade e que esta A tem que ir para a C para ter prosperidade e benesses no plano físico e espiritual, que ela tem missão com esta. Ele disse: ainda ela não vê, não ouve e não quer atender. Então eu perguntei: mas esta criatura A, estando junto com a B, percebendo que não está mais bom, que estão entrando num estado de dificuldade, por que ela não vai, pelo menos, conhecer a C e tentar entender? Ele disse: esta criatura e esta estão vendo, por estarem em um grau material um pouco maior, a criatura número C, numa escala um pouco menor. Elas estão observando com os olhos da matéria, não estão enxergando o espírito. Continua o nosso diálogo, meu com o nosso amoroso mentor. Eu disse a ele: não pode contar logo para elas que a prosperidade das duas está aqui com a C? Ele disse: não. Eu falei: mas por que, pelo amor de Deus? Ele disse: elas dizem, falam que acreditam nos espíritos, que têm fé no alto. Então,
Precisam ir por conta própria a ser para que tenham prosperidade. Que a dificuldade financeira que elas estão passando, todo perrengue, todo bloqueio, está em minhas mãos. Sou eu quem fecho e abro o caminho para estas criaturas. E eu disse, pelo amor de Deus, não pode mandar lá logo na lata e falar direto para elas. Ele disse, não, ainda não. Eu disse, por quê? Ele disse, vai piorar. Ah, meu Deus. Então, família, estas coisas que a gente passa, a gente aqui vê tudo isso no plano do espírito. E outras cositas mais que eu falo para vocês que escutar essa galera conviver com eles no espiritual é muito fácil. A gente só agradece a Jesus, mas quando chega aqui para falar, externar para vocês é mais difícil. Vão printar aí, quem quiser, tá? Depois vocês deem uma olhadinha, ok? Isso aqui foi uma metáfora que a gente fez, tá? Para exemplificar sobre como quando um anjo guardião nos alerta de que sai do ponto A, vai para o ponto B, reinicia, recomeça, a gente dar ouvidos, família. Porque, na verdade, são estes seres. No caso, este aqui a gente já deixou escrito aí para vocês, tá? Essa é uma das formas ao qual este espírito se transmuta. É o meu padrinho, ele é o senhor Exu Caveira. Nesta forma que ele está como gritando, ele fala bem claramente. O que eu quero dizer para vocês é que o tamanho da importância da gente, né, ouvir estes mentores espirituais, porque eles querem o nosso bem. E quando ele deu esse chamado pra gente, a gente gostaria que as pessoas ouvissem, né? Que essas duas aqui, na verdade, não iam deixar de ser sócias, de serem amigas, de ter o negócio delas, não. É que Papai do Céu pediu que estas duas sócias, A e B, apenas olhassem para si, dessem só uma pequena ajudinha, para que todas as três tivessem um boom de prosperidade que elas jamais sonhariam neste mundo e pudessem seguir depois deste compromisso espiritual cumprido no plano físico, cada um o seu propósito. Não precisariam seguir juntas, né? Era só uma pequena convivência. Mas, infelizmente, vocês dentro desta sala algumas vezes vão passar por isso. Mesmo que um protetor, o teu espírito guia ou a tua mentora espiritual te mostre as benesses de outros encarnados que vão acontecer, a gente muitas vezes fica triste, fica chateado, fica magoado, porque o encarnado muitas vezes não aceita essa orientação, este mapa, eu falo esse GPS, esse guia da felicidade, fica ali sofrendo por coisas que não tinha necessidade de ser. O que a gente vai poder fazer quando isso acontecer, família? Façam preces, né? Chamem os vossos mentores, peçam força. A gente pede perdão a vocês porque na explicação hoje eu fiquei indignada com essa situação. Porque eu sei, de acordo com o nosso mentor aqui nos mostrou, ele chega desse jeito, tá, família? Esse vento agora, graças a Deus, ultimamente ele não anda fazendo isso mais, não. Ele conversa com a gente telepaticamente, mas se ele tiver de chegar chegando, ele chega. Faz um barulho que, nossa senhora, graças a Deus. Fico muito feliz. Quando ele nos mostrou essa situação hoje, a gente ficou, né, meio chuezinha. Isso vai acontecer com vocês. A gente sabe que esta confeitaria está passando por dificuldades financeiras. A gente sabe como está o clima, né, dos trabalhadores da casa. A gente pede, né, que estes bons irmãos, espíritos protetores possam, né, continuar dando força a estas confeiteiras A e B. Quem sabe, né, elas mudam de ideia e vão, né, encontrar a solução simples no que elas pensam, né?
ser simples. Não nos enganemos, família. Isto aqui é um umbral. Nós estamos cercados por estes seres. Isso aqui eu só fiz um, tá? Então, falanges nos testando o nosso coração, nos observando na nossa humildade, nas nossas ações, na nossa forma de falar, de agir. Enfim, vamos, né? Cuidar melhor de nós mesmos. E esperar que estas criaturas, né, se ajudem. Eles estão falando aqui a fé, né? A boa palavra sem a real caridade é morta. Eu amo o jeito dele falar, gente. Ele não faz curva. Enfim, a gente, né? Deixa aí recado dado. Eu vou mostrar. Eu amo o jeito que ele chega, gente. Pensa num ser elegante. De poucas palavras, mas de um coração gigantesco. Ele só simplesmente mexe o dedinho aqui, aí sai de uma porta para outra, de um lugar para outro, é muito rápido, né? Ele é um espírito que faz viagem no tempo, viagem astral. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Eles nos ensinam o que é ilusão e o que tem base sólida. Podem ver o futuro. Este Exu é um viajante do tempo, por isso ele sabe o que nos aguarda no futuro. O guardião nos mostra os erros e os acertos. Bem, falou que estava tortinho, agora que eu vi eu fico assim, né? Por tê-lo como protetor, ele me avisa do perigo antes. Assim, me ajuda a mudar meu destino. Através de sua proteção, faço boas escolhas. Ele me chama de cabeçuda. A gente tenta, família. Tem dia que a gente amanhece, eu falo, eu não sou perfeita, né? Tem dia que a gente não é legal, mas isso acontece, tá? Como se deve enxergar com o olhar do espírito, tá? Eu espero que vocês tenham printado aí. Por isso que a gente deve se conectar com os nossos mentores, família. Muitas vezes eu falo para vocês, quando eu caminho aqui no plano físico, de dia, tá? Então, solão lá fora. Com a ajuda, o auxílio, a proteção destes espíritos, família, é tudo escuro. Eu já falei para vocês, fechem os olhos, se mentalizem, se coloquem em espírito em uma grande floresta, em uma grande mata, sem casa, sem asfalto, sem nada, só vocês. É assim que este serzinho que vocês veem, às vezes caminha, porque a gente fica, todos vocês vão passar por isso. Quando a gente desenvolve através dos estudos, meditação, auxílio desses protetores, eles desbloqueiam as chavinhas, vocês passam a enxergar ambos os planos, conviver em ambos os planos. Todos fazem isso, mas com a clareza, com o entendimento, isso fica mais, né, real, tá? Mais simultâneo, digamos assim. Por isso que a pessoa que não pode tirar carteira, na mesma hora que a gente enxerga o plano físico, a gente passa simultaneamente a enxergar o plano do espírito juntos, ok, família? A gente vai passar aqui para vocês rapidinho, tá? Virando a chavinha, família. Ele não queria que eu ficasse com as camisetas pretas, não. Diz ele que eu fico mais madura, delicadamente assim falando. Tá bom, sim. Sentidos captados hoje. Primeiro, no choro, a gente sente um choro, um lamento, uma dor, uma solidão, sabe? Depois, não, nada de querer levantar. Sintomas, família, cuidado, busquemos ajuda de depressão, de solidão absoluta, onde nós nos colocamos e imaginamos não existir ajuda. Existe sim. Nós estamos todo o tempo
sendo escutados, vistos, né? Sentidos. Eles estão falando que nós não estamos, ninguém está sozinho. Eu acho tão lindo, gente. São os nossos irmãos extraplanetários que estão presentes conosco. Graças a Deus. Todos nós, tá? A gente aqui só passa a mensagem, mas todos vocês, todos nós estamos sendo vistos, ouvidos e sentidos por eles. Inclusive, eles estão falando aqui que muitos de vocês encarnados estão recebendo visitas dos irmãos intraterrenos, extraterrenos e espíritos, família. Estudem o que eles estão pedindo, as imagens do Air ou Hair Spirit. Eu sempre, né, por falar isso aí, vocês sabem. Plutarco, Sananda, né, Saint-Germain. É Saint-Germain. Respeitosamente a gente fala esse nome, porque este ser, família, existe, tá? E ele vai bem aonde ele quiser e entender. Não duvidem. Continua aqui nos sintomas, né? E uma forte sensação de autopiedade. Sabe quando a pessoa se encolhe e acha, pensa, né? Eu já passei por isso, família, eu falo por mim, naquele estágio extremo de ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou feliz. Não faça isto com você, alma querida. Busque ajuda, tá? Espiritual e física, nós somos todos importantíssimos para Deus e para todos aqueles que nos amam. Não se engane. Continua. Como se quem pudesse fazer algo de bom. Tá. Sintomas de depressão. Eu vou continuar o texto, tá? Sintomas de depressão e uma forte sensação de autopiedade. Como se quem pudesse fazer algo de bom não fizesse. Então, por que eu tenho que fazer? Sentimentos de estar me sentindo presa, uma enorme descrença, eu não quero falar, eu não quero ouvir, eu não quero nada de ninguém, sabe? Aquela sensação de olhar para o teto, para as paredes e o mundo parou e não acontece nada e eu estou presa aqui, eu não quero ficar. Essa sensação, sintomas que a gente sentiu hoje logo, abre os olhos, família. E o choro vem, tá? A gente capta do universo. A gente está repassando para vocês, para que vocês aprendam a compreender o que é de vocês e o que vem pelo fluxo. São informações que o nosso corpo capta, que nós precisamos identificar que não são nossas. Cada ser encarnado passa por um processo evolutivo, por uma situação, mas todos nós trocamos informações o tempo todo. Então, eu fiz uma prece, 2, né? Desejando que todas as pessoas que estão passando por estas sensações as vençam, né? Porque a gente sabe que isso aqui é só uma pegadinha, família. Não vamos cair nesta lorota. É uma peça, é um teatro e nós temos que agarrar com esses santos anjos, esses espíritos de luz para vencer, né? Esta provinha. Vamos, né, atuar neste teatro como se deve. Bora continuar aqui, família. Sentimento de estar me sentindo preso, uma enorme descrença. Não quero falar, não quero ouvir nada de ninguém. Não discuto mais. Não vou cobrar mais nada. Sei que não adianta. Só quero paz. A minha paz não está aqui. Entendeu, família? A gente ouve, a gente sente muito, tá? E só repassa para vocês, para que vocês aprendam a reconhecer estes sentimentos e ficar bem, porque é isso que um mediador faz, tá? Vamos, ficar atentos, tá? Pela paciência curta. Os nossos irmãos estão pedindo para tomar cuidado com os entrantes, família. A gente sente a apometria, a radiestesia, o vídeo daquele moço que a gente passou para vocês agora e da técnica de canalização com profissionais especializados podem
retirar estes implantes de vocês que colocam vocês em depressão. Vocês acham que essas coisas não existem, família? Existem, tá? Eu falo por mim, não posso falar por ninguém. Quando o Espírito vem, todos vocês que estão nesta sala, uma grande missão de evoluir como Espírito, estando na carne, estudando sobre o ser Espírito, família. Aqui nós não estamos falando de nenhuma vertente religiosa, nós estamos falando de um espírito encarnado num corpo físico. Pensa que o plano espiritual quer que vocês evoluam, quer que vocês os vejam, os ouçam? Nem todos, família. Mas a maioria quer. Mas cada um de vocês precisa buscar pelas vias, pelas formas corretas. Então busquem. Ganhem tempo sabendo de vocês, aprendendo quem vocês foram, quem vocês são e principalmente a capacidade que cada um de vocês possui. Ok, família? Bora lá continuar aqui. Sensação de muita raiva, né? Porque, né, quando a gente está no caminho correto, tem aquelas, né, influenciando, então peçam. Respirem, parem. Opa, por quê? De repente eu comecei a sentir essa raiva. Não, na mesma hora, eu peço ao nosso Mestre Jesus que acolha este sentimento, que os acuda, que os leve consigo, assim como eu gostaria de ser acolhida. E dou graças a Jesus por essa bênção concedida. Imediatamente estes espíritos que chegam, né, influenciando a galera aí para perder a paciência, são acolhidos pela guarda de... Eles estão falando aqui de Arcanjo Miguel. E você fica em paz, alma querida. Não se deixe, não se permita influenciar. Não de forma negativa, ok? Nossos irmãos pediram vigiar e orar e manter a calma, ter autocontrole. Sabe aqueles... Um minutinho, pensa, tá? No trânsito, na rua, na escola, no trabalho, em casa. Pense. Vocês, todos, cada um de vocês tem conhecimento para pegar esse clique. Opa, peraí, por quê? Perdi a paciência. Vamos ficar atento, né, família? Todos estão precisando da terapia do riso. O nosso amoroso irmão Ritano Cigano hoje, né, falou pra gente. Ele se chama Giuseppe. Ele é lindo, família, pura alegria, né? Adora dançar. De vez em quando ele fala pra mim, vai pôr música, vai dançar. Vai rodar. Então, aí a gente põe, de preferência cigana, né? Que é muito bom. Palavras auscultadas, a gente agradece imenso a esses nossos irmãos, né? Que nos elevam a alegria. Vamos entrar em colóquio com eles, família. Quando vocês põem uma música, aquela falange de espíritos está conectada, aquele tipo de música vem pro lado de vocês, vai dançar também. Fechem os olhos, rodem. Você nunca está sozinho, eles estão falando aqui. Vão dançar com vocês, elevem a vibração de vocês, a vibração do planeta. Não adianta eu ficar aqui falando, eles falando para nós, para todo mundo, e vocês não fazerem nada. Quando vocês perceberem que tá querendo uma tristezinha, deixa não. Alguém chegar, baixando a vibração, aqui, eu ia fazer um gesto aqui, né, mas né, deve ter criança aqui assistindo. Então abafa. Aqui não. Lá fora. Não permitam. Música, vai dançar, vai sambar, do jeito que der. Não deixe a vibração cair. Palavras auscultadas que o Espírito nos disse, né? Eles pediram cuidado com a idolatria família. De homens para homens, né? Eu sempre digo que nós também temos, né, irmãos que vêm, né, dar essa ideia pra gente. Eu digo que mestre só hay uno, Jesus. Rainha só hay una, la Madre, Maria Santíssima. Entende, família? Homens, todos nós somos irmãos. Estamos aqui para aprender, ok? Irmãos. Eles estão aqui, hermanos. Compreende? Ai, gente, quando vocês veem esta luzinha aqui do lado direito, é o Espírito, tá? Vocês prestem atenção. Quem quiser ir, printa, família, peça ao teu anjo da guarda para enxergar com o olhar de Jesus.
Faça, pega o lapisinho, eles estão falando aqui, pega o lapisinho, tá vendo aqui na parede? Faça o contorno, vai permitindo que o teu espírito veja este espírito que está aqui conosco. Você vai descobrir a forma que ele é, que é esse ser que está aqui presente. Essas oscilações de efeitos físicos são, né, eles que produzem. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outro, tá? Vão devagar. Printem. Ah, eu adoro isso. Tô nem aí se eu saio de olho fechado. Depois vocês imprimam, quem puder. Pega o lápis. Estão treinando o teu espírito, que já enxerga, não entende, mas isso é um treinamento. Você vai passar a enxergar as formas do espírito. Próxima palavra. A gente estava caminhando na rua e escutou a palavra Sendalfon. Eles pediram para estudar sobre estes anjos, quem foram e quem são. E com a ressalva, família, nossos irmãos mentores disseram: tá todo mundo falando dos magos negros. Acaso aí alguém já estudou sobre um mago branco? Já recebeu visita destes magos? Sabe quem eles foram? Sabe quem eles são? Fica a dica aí, família. Quando a gente tá fazendo uma coisa boa, a vida deslancha. Mas quando não é pra gente seguir um caminho e esta galera fala por que não continua, não passa, acreditem, estes seres, para nos proteger, nos guardar, eles param a nossa vida, família. É ó, simples assim. E a gente fica só assistindo. Não adianta sapotear. Para ser feliz, tem que fazer a coisa certa. Eles olham a gente como criança birrenta. Eu queria aquilo. E eles simplesmente, não. Não é pra ir pra aí. É pra ir por aqui. Eu racho o bico, como né, o exemplo que eu tava falando. A gente sofrendo, né? O encarnado sofreu. Mas o que a gente vai fazer, família? A gente não vai fazer nada. Estudem, tá? Os mestres ascensos. Os magos brancos, família, tá? Os senhores do karma. Estudem sobre estes seres. Vocês vão se surpreender. Chamem os mentores guardiões de vocês para vos auxiliarem a ver, a ouvir, a sentir. Façam uma prece. Pai Nosso, Ave Maria, o que você quiser. Se conectem antes de abrir um livro que fala sobre estes espíritos para que eles possam se afinizar com vocês. Ok, família? Agora a gente vai, né? Espera. A gente quer falar de novo para vocês que a gente não falou ontem, as crianças que estão reencarnadas, que espíritos, né? Que vão reencarnar, vamos aprender, prestar atenção na forma de comunicação. Eu disse, né? Uma não fala minha língua, não fala a nossa língua da família, não fala nada, gente. 2 aninhos, conversa, mas a gente fica, vamos aprender. Ele fala em libras, eles escrevem desenhos, vamos tentar nos comunicar. Com os que vão nascer, gente, são espíritos que vêm de outros planetas, os que já estão aqui, que já reencarnaram. Os que vão reencarnar são crianças e tem adultos, tá? Vamos nos comunicar. Libras eles estão pedindo. Vamos estudar libras, formas de falar, de ouvir, de sentir, família, ok? Isso aqui, tá? Vamos falar. Eu tava olhando, eu nem me arrisco para não falar besteira, porque é uma comunicação. Então, por hoje, que eles estão falando que os espíritos vão falar. Nós esperamos que vocês possam ter nos compreendido, família. Que a paz, né, de nosso Mestre Senhor Jesus seja em cada coração, lar, bairro, cidade, estado, no nosso universo, família, que é tão lindo de se viver. Um beijo, um cheiro. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.